Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ruggeri, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui, Rota da Saúde. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia com um grande mestre aqui, mas não sem antes a gente contar um pouco, a gente quer que você conte um pouquinho da sua história. Fernando Pestana, seja muito bem-vindo, cara. Prazer, Felipe, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Cara, a gente já recebe todo tipo de profissional da área, né, a área da saúde, e a gente sempre começa o programa perguntando um pouquinho da sua história. Como é que você começou? Quando é que você soube que era isso mesmo que você ia seguir? Tem alguma história curiosa? Tem tempo, né? Cara, lá na década de 80, quando eu resolvi que ia fazer educação física. Então, minha primeira formação foi em educação física. Ingressei na faculdade em 85, me formei em 88, então tem um tempinho de estrada aí. E quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a estagiar numa clínica. Uma clínica de fisioterapia que fazia um trabalho com os pacientes que tinham alto na fisioterapia e caíam na nossa mão lá. E daí, aquilo ali foi me despertando para isso, para essa área, entendeu? E foi muito legal. Na época, eu fiz um período, né? Só que com aquela questão muito novo, né? Me formei com 22 anos. Para começar a trabalhar, enfim, né, para correr atrás de grana na época, aí eu não consegui concluir esse período. Cheguei a matricular, comecei aí não deu para seguir em frente. Parei, minha vida mudou toda, segui na educação física, depois meu caminho foi para outro lado. Um determinado período na minha vida que eu tinha o hábito de correr muito, né? Eu treinava bastante, eu fazia corrida de longa distância. Então, eu tinha um fisioterapeuta que cuidava de mim, né? Quando eu estava... Um joelho já não aguentava muito mais ali. Mais o calcâneo, o tendão, né? Que machuca bastante ali a gente quando faz a corrida sem... enfim... O equipamento devido, ali, assim. Então, o que ocorreu nessa época, que eu tinha esse fisioterapeuta, e em alguns momentos ele começou a usava comigo uma agulha. Cara, e aquilo ali realmente fazia um efeito fantástico em mim, né? Eu saía dali e dia seguinte estava treinando. E aquilo ali eu comecei a pesquisar, né? Como é que funcionava aquilo, cara, assim, me apaixonei e fui fazer uma especialização em medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, né, através da minha formação em educação física. Nesse momento, né, que eu finalizei o curso, eu fiquei com muito do estágio lá, fiquei trabalhando, né, ainda com acupuntura, assim, bem... E eu, cara, senti uma ausência, senti um vácuo ali de conhecimento, né, porque eu tinha educação física, e, na verdade, fiz um caminho inverso do que normalmente as pessoas fazem. As pessoas se formam em fisioterapia e depois vão fazer especialização, né, em acupuntura e tal. E eu não, eu fiz esse caminho inverso. E aí eu senti aquela necessidade, foi um chamado, sabe? Eu falei, agora realmente eu vou ter que encarar e fui feliz. E aí da acupuntura começou e cursou fez a faculdade depois? Aí ingressei na faculdade de fisioterapia. Então hoje a acupuntura eu utilizo com uma ferramenta maravilhosa para mim, mas eu sou um profissional fisioterapeuta. Da fisioterapia. É isso aí. E o da acupuntura, cara, tem uma coisa que parece que você precisa ser oriental para passar credibilidade, né? Fala, cara, chega lá, o cara da acupuntura não é oriental, não sei se eu vou confiar nesse cara. Então, hoje eu sou um fisioterapeuta que domino ali o conhecimento da área da medicina chinesa. E na verdade, começou com a medicina chinesa para depois ir para a fisioterapia. Muito legal. E você é especialista em me ajuda aí, me corrija aí se eu estiver errado. Traumato-ortopedia aplicada à terapia manual. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Conta pra gente aí, pra quem não sabe, né? O especialista em traumato-ortopedia, ele trata do músculo esquelético, né? E especialista em terapia manual, ele utiliza de recursos manuais, né, de técnicas manuais avançadas para tratar disfunções e
enfim, analgesia, trazer analgesia e recuperar a função, né? Basicamente isso. E como essa junção você consegue ajudar na recuperação dos seus pacientes? Assim, às vezes alguém precisa mais de uma terapia manual, outros precisam mais do... Raciocínio clínico, cara. Avaliação. Mais experiência mesmo do paciente que você... Avaliação. A avaliação é o ponto principal. Uhum. Sem uma boa avaliação, você não consegue resultado. Então, você avalia, né? E aí, da avaliação, você vai usar um raciocínio clínico para... A gente não utiliza a melhor técnica, né, que a gente conhece. A gente utiliza a técnica que o paciente precisa. Entendi. Né? Não é porque eu sou bom em terapia manual ou sou um acupunturista, né, utilizo a acupuntura como ferramenta que eu vou fazer sempre aquilo ali naquele paciente. É o que ele precisa. Mas geralmente você, em quase todos os seus tratamentos, você usa acupuntura também? Não. É bem... Tratamento... Cara, é específico, então? É mesmo. muito específico. Assim, entendi. Hoje eu fiz, por exemplo, o paciente chegou com um quadro áudico absurdo, o ombro, e não conseguia mexer. Então, eu tenho uma ferramenta maravilhosa, fui lá, coloquei agulha, utilizei recursos. Aí é uma terapia combinada, utilizei recurso eletro também, né, que eu também trabalho. Enfim, e foi para apagar o incêndio, para trazer analgesia ao paciente. Não consegui evoluir com ela com movimento, mas saiu de lá com uma escala visual analógica e dor, chegou de 8, saiu com a EVA 3. Pô, maravilha, então, tá? Melhorou mais de 70%. Sim, aí, sim, negócio, assim, um ganho absurdo. E, cara, a quiropraxia, agora uma dúvida minha, tá? A quiropraxia, ela é um setor da fisioterapia ou é uma prática aliada à fisioterapia? Porque tá muito na moda, né? Sim e não, né? Tem especialização em quiropraxia, né? Do fisioterapeuta, e tem uma formação em quiropraxia também. E você é comprovado, funciona? Ou você tem algumas ressalvas? Existe alguma rixa de fisioterapeuta com quiropraxista? Não, cara, acho que cada um no seu quadrado, entendeu? Eu não gosto de ficar... Acho que cada um acredita, né, no que faz, né? Eu acho que com raciocínio clínico, com ética, entendeu? Sabendo o que está fazendo, né? Acho que não... Eu já fiz muito em mim, fizeram esse meu amigo que era fisioterapeuta, ele fazia em mim direto e era muito legal. Dizem que é bom, que alivia bastante. Eu não sou quiroprata, apesar de ser especialista em terapia manual, eu prefiro mais a mobilização do que a manipulação. Quando é quiropraxia, a gente fala que você manipula o paciente. Né? Eu prefiro mais uma mobilização. É um medo de quebrar um pescoço dali. Não, assim, mas ele estudou, né? Você tem que avaliar, né? Aí é questão de avaliar mesmo o paciente, né? Paciente que tem indicação ou não, mas acaba que a gente acaba tendo o mesmo resultado final, então eu sempre vou o caminho assim, mais seguro. Eu trabalho muito com mobilização particular. A fisioterapia, assim, muitos pacientes só procuram quando realmente precisam, né? Então, assim, tô com uma dor, vou procurar um fisioterapeuta. Você acha que também pode ser usado como uma forma de prevenção antes das dores? Isso é total. Cada vez mais, né, a gente tá... Isso aí em todas as áreas. Hoje em dia, se nós formos lá atrás, né, na área de esporte, se a gente for falar de esporte, não tinha setor de fisioterapia nos clubes. Isso aí vem muito, né, da década de 90, com o Nilton Petroni, com o Filé, assim, foi um divisor de águas na fisioterapia esportiva, né? E ali ele... Já deu uma encaminhada. Mas você acha que, por exemplo, só uma academia é o suficiente ou tem alguns exercícios, por exemplo, específicos, né? Porque ninguém vai pensar, daqui a 5 anos eu vou ficar com uma dor no joelho, então o que eu posso fazer hoje para não ter... Tem até uma pergunta sobre envelhecer bem aqui, mas... sei lá, uma academia básica, um fortalecimento muscular, assim, não dá para fugir muito disso? O básico é fortalecimento. O básico, a gente vai falar de fortalecimento o tempo todo aqui. Tá? A base de tudo
é o fortalecimento. Agora, tem que saber como, né? E muitas vezes para quê, né? O caminho, como você vai conduzir isso, né? Que forma você vai conduzir. Agora, a base é fortalecimento. Tipo, musculação. Fazer Musculação é musculação. maravilhoso. Aí, se eu for falar do Pilates, eu vou estar puxando a sardinha também para mim. Não sei se você vai fazer alguma pergunta aí. Tem aqui também, Mas a musculação é maravilhoso. Não tem, cara, aí essa concorrência, entendeu? Não existe essa concorrência, musculação e Pilates. As duas eu acho até que são muito complementares, né? Legal, legal. E tá rolando muito treino agora de calistenia, né? Que o pessoal faz os treinos em casa. Eu cheguei a fazer uns meses, mas depois fiquei doente, fiquei uma semana. Cara, bacana aí demais. Fazendo de vez em quando, aí de repente... Eu adoro calistenia, adoro. De vez em quando lá no estúdio lá, eu penduro uma barra e seguro lá e firmo, adoro. Crossfit, o pessoal... Mas crossfit é um pouco mais agressivo, não? Ou alguma ressalva pro pessoal que faz crossfit? Crossfit é intenso. Cara, a ressalva sempre é onde fazer, né, cara? Como fazer, entendeu? A ressalva sempre é o profissional que vai fazer com você. Porque o CrossFit é uma modalidade que está aí agora no momento, vai ficar, não vai mais embora, que tirou um monte de gente do sedentarismo. A verdade é essa. Então, levou para a saúde. Agora, todo esporte tem as suas questões de ter uma sobrecarga um pouco maior aqui e ali, mas assim, é progressão de carga, entendeu? Você não vai começar no CrossFit lá fazendo uma carga que você não consegue. Então, é progressão de carga. As pessoas ficam muito assustadas porque realmente a tendência, o CrossFit é uma atividade de alta intensidade. A característica do CrossFit é trabalhar em alta intensidade. E aí onde pode surgir as lesões também. Se você não tiver uma progressão de carga adequada, com certeza vai aparecer alguma coisa de lesão. Entendi. Mas tirou muita gente, em contrapartida, salvou muitas vidas aí, porque tirou muita gente do sedentarismo. Né? Sim, sim. Eu ainda não, mas quem sabe curti um crossfit, né? Eu também não, cara. Um dos seus focos é o tratamento de tendinopatias, né? Também. Quais são as tendinopatias mais comuns e como o tratamento fisioterapêutico pode ajudar nesses casos? Mais comum? Cara, vou falar o mais complicado, é a tendinopatia do supraespinhal, o ombro. Porque nem sempre, tendinopatia do supraespinhal nem sempre está associado com quadro álgico, né? Muitas vezes você tem um quadro ali grave, tem uma dorzinha e vai deixando passar. Esse é o pior quadro, porque você já tem uma tendinopatia ali. Quando a gente fala em tendinopatia, a gente tem que entender que mudou o termo, né? Porque antes falava-se muito em tendinite. Só que essa tendinite é um quadro agudo, é um quadro inflamatório. Né? A tendinopatia engloba a tendinite e a tendinose, quando há uma degeneração do tecido. Né? Então, quando a gente está falando em tendinopatia, tem que saber diferenciar esses dois quadros, que é um quadro agudo, momento ali de um trauma, algo mais... Aí acomete pessoas mais jovens, né? A gente vai falar em população, pessoas com mais idade geralmente desenvolvem quadro de tendinose, questão mais degenerativa, né? Normal, né? Tecido e aos poucos degenerando. E o ombro, ele é traiçoeiro, porque há um desgaste ali, e normalmente o supraespinhal ele é avascular, ele não tem a capacidade regenerativa tão grande, e a pessoa acaba não sentindo também, né? A gravidade não tem uma relação tão direta com a dor. Então, quando vai ver, vai se tocar, vai fazer um exame de imagem, já houve um rompimento ali significativo da estrutura do tendão, e muitas vezes não consegue nem mais recuperar esse tendão. Você tem que fazer uma cirurgia. Entendeu? Tendão, isso é uma coisa muito importante, tem que frisar para as pessoas que estão ouvindo. Tendão, ele gosta de carga. Uma carga gradual, uma carga gradativa, você evoluir com carga. O tendão, ele gosta de carga. Você precisa trabalhar esse tendão. O pior erro que as pessoas cometem é quando começa a sentir alguma alteração de tendão, é parar, é ficar sem fazer nada. Entendi. Então,
teoricamente, você deveria, na primeira dor, ver o que é e não parar. E não parar. Mesmo sentindo dor? Procurar logo um tratamento. Vai procurar um tratamento. Vai fazer analgesia, usar recursos eletrotérmicos, enfim. Mas tem que ter ali uma atividade naquele tendão. Então tem que tá? seguir trabalhando ele na primeira... trabalhando com um profissional, claro, né? Vai procurar o fisioterapeuta lá de confiança e vai trabalhar certo. Né? A recuperação. O pior erro é esse. Aí existem outras tendinopatias, né? Do tendão de Aquiles, né? Aí algumas especialidades aí, por exemplo, o pessoal do beach tennis, ombro, cotovelo, né? Então, assim, dependendo do público que você vai atender, quadril, tendão assim, patelar, né? Quadril também, né? A gente tem a questão do trocânter ali, o glúteo médio, né? Da trocanterite que chama, né? Agora nem se chama mais trocanterite, é síndrome trocantérica, que envolve o quadril, na lateral do quadril, acomete muito mulher, né? Principalmente porque tem um quadril mais largo, então é uma região de muito atrito, e vai atritando, vai inflamando, atritando, e aquilo ali vai causando um processo crônico, né? Do agudo acaba virando crônico se não cuidar. Então, a recomendação, sempre que sentir a dorzinha, é procurar um especialista, né, para tratar. Eu lembro da lesão do Guga, do tênis, né, que meio que tirou ele do... Sim. Ele não conseguiu mais, e foi uma lesão no quadril, não sei se foi exatamente essa daí, mas foi a que tirou ele das atividades, né, que aposentou. Eu não me recordo se foi articular, né, aí eu não me recordo realmente. Não sei se foi na articulação ou foi ali em tecido mole, não estou... eu sei que ele operou, fez algumas coisas, mas nunca mais voltou a ser como antes, né? Afinal de contas, atleta tem muita repetição, e o tênis, imagina, você tá ali, atleta de alto nível tá longe de ser saudável, né? A gente está falando de saúde, longe de ser saudável. Atleta de alto nível trabalha no limite do corpo o tempo todo. É o preço que paga. Até a alimentação também, né? Você ingere... quantidade de calorias colossais para você gastar toda ela num treinamento. Mas ali já faz parte ali do que ele precisa realmente. Mas o corpo dele fica muito exposto a trabalhar em alto nível o tempo todo. Então, está exposto a sobrecarga. Não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. Quem quer ser atleta tem que passar por isso. Vamos falar então de hérnia de disco. Eu sei que muita gente aí tem. É o que acomete muitas pessoas, né? Vamos lá. Inclusive o nosso produtor aqui também, a gente já trocou uma ideia sobre hérnia de disco. Vamos lá. Como que ela pode ser tratada com a fisioterapia, né? E quando é que é necessário você realmente encaminhar para uma avaliação médica ou, mais especificamente, para uma cirurgia? Fala um pouco para a gente aí da famosa hérnia de disco. Pelo amor de Deus, cirurgia em último caso. Eu já vou começar com uma polêmicazinha. Pior conduta para hérnia de disco é o imobilismo, você ficar parado. Isso é a pior coisa que eu posso fazer. Tô com uma hérnia, foi no médico, pegou o exame, tem uma hérnia de disco, fica parado. Cara, isso é a pior conduta que você possa ter. Tá? Tratar. O que importa é a funcionalidade. Qual é o grau de funcionalidade que você tem? Está afetando... Você está com uma dor neurogênica, né? Aquela dor vinda do nervo, um comprometimento neural. Porque, na verdade, o exame de imagem, ele é para nos nortear. Ele não é de primeiro exame de ouro, né? Ele vai nos nortear, ele vai ali... A gente vai eliminar algumas bandeiras vermelhas que você não pode fazer, né? E não tendo nenhum comprometimento maior, você tem que trabalhar. Tá? Muita gente tem, todo mundo tem, acho que todo mundo tem, né, cara? Hérnia de disco. E os seus pacientes, tem muita gente assim de hérnia de disco? Cara, como é que é dividido lá? Ou tem de tudo? Cara, tem de tudo, né? É engraçado que tem período que vem um pouquinho mais, né? De ombro, tem coluna, joelho. Eu tenho um público um pouco mais idoso também, então acaba pegando um pouquinho de tudo, né? Aí o idoso, às vezes, um dia tem dor no ombro, outro dia tem dor no joelho, aí, outro dia na cervical, aí na lombar, aí a gente vai... Não, e geralmente, assim, minha avó tá com 94 anos, ela teve uma cirurgia no joelho, já há muito tempo. Ela fez artroplastia? Eu não vou saber. Ela trocou o joelho? Não, botou, não. Mas eu acho que ela botou alguma prótese, sim. A prótese? Eu acho que sim.
Ela caiu, quebrou o joelho, mas isso já tem uns 20 anos. E ela tá aí, assim, se locomove com dificuldade e tal, e faz fisioterapia há muitos anos, né? E ela fala, ah, isso não me ajuda, isso não sei o quê, não melhora em nada. Eu falei, vó, mas pelo menos você não piora. Quer dizer, né? Pelo menos você retarda a piora. Você tocou num ponto, assim, fundamental, né? As pessoas não têm muito, assim, o idoso, ele chega num momento que ele não tem muito essa noção. Fala assim, poxa, eu não estou melhorando. A gente está ali para ele não piorar, muitas vezes. Né? Para manter a função ali, porque tem situação que você não consegue mudar muito. Mas só o fato dele não estar piorando já é um ganho absurdo. Porque a tendência, assim, tá velho, é o corpo envelhecer cada vez mais, os músculos... O desgaste é natural. O desgaste é natural. Sentir dor não é natural, mas o desgaste é natural. A grande questão é como você vai chegar lá, né? E aí vem tudo que nós já estamos conversando sobre a questão, né, do hábito de vida, né, o que você faz durante a tua vida, com relação à atividade física, com relação à alimentação, aí tem tudo isso, né? Bom, ainda falando um pouco ali sobre joelho, né? Falei sobre a minha avó. Artrose no joelho, né? Quais são os tratamentos mais eficazes? Legal, artrose no joelho. Os melhores tratamentos para artrose no joelho. O que você recomenda? A gente vai voltar lá no fortalecimento. Vamos lá. Mobilidade, mexer, fortalecer. E aí tem... assim, a gente, quando fala em artrose, a gente está falando em desgaste, né? Que tipo de artrose é essa aí? É o desgaste natural, né? A gente tem que ver a evolução, porque tem alguns casos, né, que você desenvolve uma artrose precocemente, aí teve um ligamento cruzado anterior rompido, entendeu? Teve uma questão, né, maior no joelho ali. Agora, em condições naturais, é natural, né? Chega um momento que você vai ter artrose nas articulações, né? Pelo próprio desgaste natural. Não é natural você sentir dor. Né? Agora, artrose, cartilagem, cara, movimento, você tem que mexer. A produção do líquido sinovial, né, que protege a articulação, que lubrifica a articulação, é através do movimento. Se você ficar parado, aí eu vou falar isso o tempo todo, a gente não tem resultado, entendeu? Então você precisa mexer, você precisa dar carga nessa articulação, você precisa trabalhar essa musculatura para proteger, para diminuir, na verdade, para diminuir a carga da articulação, essa musculatura tem que ser forte. Você está falando de joelho, né? Isso. Quadríceps forte, um quadril forte, né? Os músculos que envolvem o quadril forte, isquiotibiais são músculos posteriores fortes. Então, assim, quadríceps é o músculo anterior da coxa. Né? Panturrilha, né? A batata da perna, gastrocnêmio, solear, enfim. Tem uma gama de musculatura ali que precisa ser trabalhada. Agora, peso, né? Quanto menos carga que você der ali, né? Quanto mais leve você tiver, menos carga você vai dar para o teu joelho. E aí, quando a gente fala em artrose também, se a gente for avançar muito no papo, tem a questão também, aí já é uma questão da alimentação, da microbiota, né, do intestino interferindo já tem os médicos integralistas que estão vendo isso já com muita clareza. A gente não pode ficar botando só na conta, né, da inatividade ou na conta da genética da pessoa, porque minha mãe teve artrose e tal, não sei o quê. Não, é por conta da responsabilidade também, porque a gente sabe que a microbiota intestinal ela interfere diretamente nas articulações, entendeu? Isso aí provoca uma degeneração mais precoce ali. Então, né, se a gente for ser redundante aqui, é o estilo de vida que você leva, entendeu? E a questão da alimentação, assim, cada paciente lida com... o corpo reage de uma forma com os alimentos que ele ingere para causar essa piora, por exemplo, eu não sabia. Eu não sabia que... Óbvio que se eu comer muita gordura o tempo todo, não vai ser muito bom para o meu corpo de uma maneira geral. Isso é um mito também, né? Então, assim, eu não sou nutricionista, não sou médico, mas nós temos muitas crenças, né? E sabe que se hoje, assim, em termos de alimentação, assim, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas o carboidrato hoje é o pior alimento, né? Que é mais processado, enfim. Então, assim, a gordura não é tão mais vilã. Se for
Lembra, num tempo atrás, que o ovo você podia comer uma Sim. vez por semana? É. Porra, hoje eu como 4, 5, 6 ovos por dia. Aham. Né? O ovo Então, virou um alimento Pois fit, é. né? Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses mitos também, né, dessas crenças que nós carregamos, que, né, de interesses aí Sim, que a sim. gente não sabe muito, né? Então, assim, eu não tenho autoridade, volto a falar, mas a gente tem que ter certo cuidado com isso, né? Mas isso, por exemplo, você fica em contato também com, por exemplo, vem um paciente com os exames lá e o médico falou para ele tal coisa, e aí você avalia os exames e passa o seu ponto de vista. Como é que você consegue articular ali a opinião de um outro médico com a sua Não, de cara, fisioterapeuta? a opinião do médico, ela é... Não tem como ir contra uma opinião do médico, sim. Se for falar de tratamento, tá falando de tratamento fisioterapêutico ou tá falando questão de alimentação? Não, eu acho que em tudo, assim, o É, tratamento tratamento mais. fisioterapêutico, eu, muitas vezes, né? Pô, chega para mim algumas coisas assim, não dá, não vamos fazer isso, tá? Muitas vezes. Eu confronto realmente, né? Isso mudou um pouco, né? Antigamente, o médico mandava ali, né, o que ele tinha que fazer. Pô, aquilo ali era um absurdo, né? A gente tem capacidade para saber o que ele traz, a avaliação clínica dele, né, o diagnóstico clínico, e aí, através do diagnóstico clínico dele, a gente tem capacidade para saber o que vai desenvolver com o paciente. Entendi. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Né? Vou te dar um exemplo da minha mãe agora. Todo mundo tá com problema no joelho, né? Minha mãe tava com muita dor no joelho e tal. Aí foi no médico e tudo. O médico falou: cara, você pode operar, mas a operação ela não vai te dar. Pode ser que não dê tanto certo, pode ser que você ainda continue sentindo dor, que a sua recuperação, porque você já é um pouco mais velha. Então eu faria pilates, fisioterapia. É tratamento conservador, que ele está orientando. Maravilha. Aí sim, ela tem que ir pelo tratamento conservador primeiro, né? Tem que fazer uma tentativa, não sei que também tem, né? Hoje, se for alguma questão de menisco, os médicos não estão praticamente, hoje em dia, menissectomia praticamente não tem mais. Um tempo atrás, como é que é? Cara, a ciência evolui muito rápido, né? Os estudos evoluem muito rápido, né? Assim, tudo é muito rápido. Então, foi uns anos atrás, toda hora fazia uma meniscectomia, que é retirada do pedaço de menisco. Hoje em dia já mudou, eles não fazem mais. Evitam o máximo de fazer. Porque viu uma área menor, uma pressão maior, você acaba tendo um resultado ali pior para o teu joelho. Você vai desenvolver uma artrose mais precoce. Entendeu? Então, se hoje puder manter... E muitas vezes... aparece no exame de imagem, tem que ter cuidado com o exame de imagem, né? Por isso, porque aparece lá uma alteração de menisco e é um achado clínico. A dor dela pode não ser dali do menisco, se não tiver o travamento, se não tiver o falseio e tal, não deve, muito provável que seja do menisco. Entendeu? Você vai operar, aí talvez, entendeu? O médico faz todo sentido, sabe? Bom, e o Pilates certamente é uma atividade excelente, né, para quem está procurando fortalecer. Você também sensacional. Tem dessa prática. Como é que ela, aliada à fisioterapia, né, como é que ela pode controlar a dor e o equilíbrio do corpo? Fala um pouquinho dessa atividade. Você falou duas palavras aí sensacionais, força e equilíbrio. Muitas pessoas acham que o Pilates é só trabalhar alongamento, só trabalhar mobilidade, não tem noção do quanto a gente consegue trabalhar força no Pilates. Isso aí já em termos de funcionalidade, é maravilhoso. Aí eu acho que dá banho na musculação. Tá? Porque uma coisa é você sentar um indivíduo numa cadeira, numa mesa extensora, né, e vai fazer uma extensão de joelho para trabalhar quadríceps. Outra coisa é você colocar um indivíduo numa máquina que você tem que fazer um trabalho de recrutamento muscular absurdo de todo o corpo, manter a estabilidade de todo o corpo para poder executar aquele movimento ali para trabalhar o mesmo quadríceps. Entendeu? Então, assim, a consciência, a estabilidade corporal que você tem que ter em termos de funcionalidade dá de 10 a 0. Fora, né, se a gente for para o lado de estabilização, né, articular, o Pilates é o principal do Pilates que assim, mais
me atrai, que mais eu acho que é maravilhoso, é a estabilização que você consegue no teu corpo, porque ele foca nos músculos mais profundos. Nós temos características específicas musculares, né? Nós temos os músculos mais mobilizadores, com características, todos os músculos vão mobilizar e estabilizar, tá? Mas existe uma característica mais específica, os músculos mais mobilizadores, os músculos mais externos que a gente vê, né? O deltoide, bíceps, a gente mobiliza a articulação. E tem músculo que tem a característica mais estabilizadora, de estabilizar a articulação, são os músculos mais profundos. São os músculos que não aparecem tanto, né, pra gente. Entendeu? Esses músculos para articulação... Os meus são muito profundos, que não tem aparecido muito. Mas... Agora você usou a tua... não tem... Meu músculo está bem agora profundo. Agora você foi na tua área aí. Mais alguma recomendação assim, do Pilates, por faixa etária? Que certamente os exercícios dos mais jovens... Todas as faixas etárias. Cara, volto a falar. Tem que ser trabalho individualizado, direcionado para a pessoa. Uhum. Tá? Cara, recebo lá indicação, aí falando de médico, aí sem criticar, lógico, né? Claro. Mas indicação, às vezes, por Pilates, chega, bate na minha mão, eu tenho meu estudo de Pilates. Eu não encaminho. Se não, eu vou orientar. Se quiser seguir meu conselho, ok. Se não quiser, não vai entrar no estúdio. Não vai entrar na aula. Porque eu não deixo entrar. Porque não tem indicação para aquilo ali. Uma lombocetalgia. A pessoa vem com uma lombocetalgia. Se eu for botar essa pessoa, lombocetalgia é quando tem uma questão lombar com um nervo ciático envolvido. Por exemplo, se eu for botar aquela pessoa ali numa aula comum, pior conduta para essa pessoa é ficar alongando. Ela vai piorar ao invés de melhorar. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas. A indicação é muito individualizada. Tá? Entendi. O ciático também é um nervo aí que causa muitos problemas, né? Direto, né? Tem uns exercícios específicos, assim, por que causa essa dor do ciático? Compressão. Porque pega tudo, né? Não, pega da região lombar para baixo, tá? Ele tem, assim, um comprometimento da raiz, pode ter um comprometimento da raiz nervosa, né? Por exemplo, uma hérnia discal pode estar, ou um forame ali, mais na saída dele, ou no próprio trajeto dele pode ter alguma compressão ali que vai inflamar, vai irritar. E aí se você ficar ali fazendo alongamento, né, demais, você vai ficar irritando mais, vai ficar irritando mais, entendeu? Sim. Porque é um motivo de reclamação muito grande, assim, principalmente quando você vai ficando mais velho ali, né? Muito. A minha mãe, meu pai também. Aí a gente tem que ter uma conduta ali para a gente poder trabalhar, né? A terapia manual, aí entra legal, aí é uma acupuntura ali para um quadro inicial também, né? Existe umas diretrizes, né? Bem específicas. Cara, falando de acupuntura, né? Lá na frente você já falou um pouquinho, né? Que foi, inclusive você começou além da educação física, depois você foi direto para acupuntura. Foi o que me levou para física. Como é que você complementa isso? Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas vamos entrar mais especificamente na acupuntura. Qual é a sua visão sobre ela? Como é que ajuda ali na recuperação dos pacientes, no equilíbrio do corpo, nas dores, né? Que você falou que vem um paciente com dor 8, botou uma agulha ali, nos pontos específicos. Conta um pouco sobre essa técnica milenar, né? Milenar, mais de 5.000 anos, né? Tem registro de mais de 5.000 anos. A acupuntura, ela vem de conhecimento muito empírico, né? Então, quando eu entrei, inclusive é legal registrar, quando eu entrei na graduação de fisioterapia, eu não falava que eu era acupunturista porque eu tinha esse preconceito, né, em função do conhecimento empírico. Eu achava que aquilo ali ainda não estava... Eu fui me deparar, né, porque lá na década de 80 a gente não tinha artigo científico, né, cara? A gente tinha ali os livros lá e olha lá. Hoje não, hoje a ciência evoluiu muito. Então, eu me deparei com a ciência ali bem evoluída ali com relação aos estudos, né? Respostas muito legais. E aí, cara, eu vi que realmente a coisa anda, né? A coisa funciona bem.
contrário, sem querer também bater também, eu já fiz isso na época da acupuntura. Eu vou entrar isso aí, na ventosa. Uhum. A ventosa é legal falar, porque a ventosa surgiu, deu um boom aí na Olimpíada aí, que o Phelps, botou Fica todo marcado, ventosa, né? todo marcado lá. Cara, eu tenho uma caixinha de ventosa lá que tava guardada no bolo da minha cama. Hoje tá lá no meu estúdio, mas tá lá só para ficar na prateleira lá. Eu não pego, não uso mais. Eu usei lá atrás, mas realmente não tem, cara. A gente tem que tentar. Cara, usando a ciência, a gente já tem o risco enorme de errar. Se não usar, cara, você pode ter certeza que você vai errar. Você usa kinésio também? Kinesioterapia, aquelas Kinesioterapia fitas? não uso, cara, não uso. Não. Mas tem gente que fala que Uhum. também não tem muita comprovação, mas tem gente que fala que esse meu fisioterapeuta, ele atendia uma equipe, ele tinha atletas e, cara, os caras não entravam para lutar sem colocar. Uhum. Eu fiz o tratamento do ombro, né? Que eu rompi os ligamentos no jiu-jitsu e quebrei a cabeça do húmero, rompi os ligamentos todos, não operei. Eu fiz 1 ano de fisioterapia, meu braço, óbvio que eu sempre penso nele, né? Quando você vai fazer um movimento um pouco mais brusco e tal, você lembra que teve algum problema ali no ombro. Mas eu usei bastante kinésio, fiz um pouco de acupuntura também. Mas assim, legal. não sei exatamente se fez uma grande diferença realmente o kinésio, mas a acupuntura eu sentia. Eu fiz no pé cara, também, que eu tive um probleminha. Terapia combinada, eu acho que é importante a gente... Só falar do joelho mais uma vez, né, que é a articulação mais importante aí. Quais são os cuidados assim para você manter um joelho saudável? Não é o de padaria, naturalmente, que esse não é muito saudável, mas... Pô, mas é bom pra caramba. sabe que aqui no Rio é joelho, né? Em Niterói chamam de italiano. Aí tem essa rixa tem aí. a joalheria lá em... Ih, vou fazer propaganda aqui não. Pô, bom pra caramba. Não fui lá não, que ela tava pra me levar, não me levou não. Você como fisioterapeuta podia falar, ó, o melhor joelho da região. Eu como fisioterapeuta aprovo, ó, certinho, bonitinho. Mas um joelho saudável, assim, os cuidados desde cedo, como é que faz? A gente já falou um pouquinho, mas... Cara, é alinhamento do joelho, né? Manter o joelho alinhado, isso é muito importante. Observar as alterações, porque o joelho muitas vezes ele sofre a consequência, né? Ele é consequência, não é causa, ele é consequência ali de um mau posicionamento do pé, do quadril. Né? Nosso corpo, ele trabalha em cadeias, né? Nosso corpo trabalha em cadeia. Então, muitas vezes você está com uma... Pô, cara, isso aí... Eu vou falar uma coisa aqui. Muitas vezes você pode estar com uma dor no ombro e o problema é do pé. Sim. Entendeu? Porque nosso corpo ele vai desorganizando. Normalmente os problemas são ascendentes, né? Você começa lá no pé. Você olha para aquele pé ali caído, tal, pé muito plano, você, cara, quase certo de começar a dar alteração de baixo para cima ali, entendeu? Então, manter o alinhamento, vamos falar de novo do fortalecimento, manter assim, uma atividade, uma rotina, né? Cara, isso aí é fundamental, né? Você manter uma rotina, né? Isso aí é o básico, né, cara? De atividade física, entendeu? Minimamente 3, 4 vezes na semana, importante. É isso, cara, manter um peso saudável, né? Se manter no peso. Sim, sim. A gente já falou sobre isso, alimentação, né? A gente já volta a falar da microbiota, né? Que isso já está muito comprovado. Então é isso. Se manter no peso, atividade essa física, parte é difícil, fortalecimento. se manter no peso. Mas hoje, cara, eu acho que no Brasil, né, não sei, por exemplo, os Estados Unidos tem uma cultura de fast food, de comida gordurosa, de carboidratos, que a gente tem muita obesidade lá, né? Mas eu vejo aqui no Brasil também, assim, muita gente consciente indo pra academia, né? Sim. Tirando cara, eu, mas naturalmente, mesmo, eu já fui muito, tá? Cara, mesmo assim, cara, a gente tá falando de joelho, é importante, assim, a gente frisar aqui que a gente tem uma importância muito grande, né, cara, nessa questão, porque a quantidade de artroplastia, né, que é essa prótese do joelho por ano no Brasil, é uma coisa absurda, cara. Caramba. Impacta, assim, são dezenas de milhares de pessoas fazendo prótese, né, tanto na rede pública quanto na rede privada. E qual a nossa importância nisso aí, entendeu? Pô, que a gente pode... Porque
97% são dados reais, 97% dessas próteses são causadas por artrose. E 3% só por acidente, por fratura, enfim. Né? 97% proveniente da artrose. A pessoa chega a um ponto de ter que botar um joelho. E é uma cirurgia... imagino como deva ser, né? Porque é uma cirurgia muito você complexa. trocar o joelho, né? É uma cirurgia muito complexa. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre isso aí. Como é que a gente pode virar esse jogo, né? Sim. Agora, por exemplo, a artrose e tal, é causada por hábitos sedentários apenas? Ou assim, a gente falou muito sobre isso já, né? Porque o cara pode... Não apenas... sei lá, o cara frequenta academia desde sempre, faz exercício e tem uma artrose? Pode, cara, a artrose é um processo natural, a gente fica com o cabelo branco, né? Pô, a gente ruga. Cara, é um processo natural da cartilagem. Em algum momento a gente vai ter uma perda de cartilagem considerável. Perda óssea, uma coisa importantíssima que a gente tem que falar, cara. Sarcopenia. Entendeu? O processo de sarcopenia é outra questão, cara. Grave, gravíssimo. Entendeu? 25% da população acima de 60 anos sofre de sarcopenia. Sarcopenia é o que é? É a perda do tecido muscular. 25% da população, cara, é muita coisa. A população acima de 80 anos, esse número chega a dobrar. Então é muito grave. O que causa isso para a população como um todo, entendeu? O que é sarcopenia? Perda de tecido muscular. O que acontece? A pessoa, quando perde força, a pessoa perde funcionalidade, a pessoa cai. Aí a pessoa cai, o idoso cai, o que acontece? Fratura fêmur. O que acontece? Vai para o hospital, enche o hospital. E muitas vezes nem sai dali. Inclusive, essa fratura do fêmur é muito tradicional entre os idosos, né? Acontece bastante, né? Muito. Mas muito também, às vezes, por osteoporose. Então, a gente está falando de envelhecimento, aí veio essa sarcopenia na minha cabeça. Porque a gente pensa logo, osteopenia, primeiro, né? Que é a primeira osteoporose, que é assim, uma evolução normal, né? Não é normal quando você tem muito precoce, mas a sarcopenia também, que fala-se pouco, né? E a sarcopenia tem relação muito aí, eu vou falar agora da alimentação, cara, proteína, cara. O idoso não faz suplementação de proteína normalmente, não come a proteína necessária. Entendeu? E aí vai perder massa muscular, não faz trabalho de força, vai perder força. E aí perde equilíbrio por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa perde, na verdade, é força. Ela desequilibra porque ela não tem força. Entendi. Envelhecer com saúde realmente é um objetivo, né? É isso aí. Muitas pessoas acreditam que a fisioterapia é só você chegar lá e fazer uns aparelhos. Como é que você alia esse tratamento mecânico dos aparelhos e o tratamento personalizado, manual, né? Cara, pergunta legal. Porque por muitos anos existia uma trilogia ali, né? Tens, ultrassom, tal, que demonizavam ali aquilo ali. Né? Em função de plano de saúde, né? Aquele atendimento ali, veio com fórmula ali de uma receitinha de bolo para todo mundo. Só que, cara, são aparelhos sensacionais que agregam muito na reabilitação, entendeu? E eu acho que eu já falei com relação a essa terapia combinada. Cara, um laser chega onde a mão não consegue chegar, entendeu? O laser age na mitocôndria celular. Então a gente é capaz de chegar na mitocôndria celular com um aparelhinho ali, cara. O que aquilo ali pode fazer em termos de recuperar aquele tecido? Né? Estou falando de tecido muscular, estou falando de tecido ósseo, estou falando de ligamento, estou falando de tendão, cartilagem. Entendeu? Então, cara, assim, ao você aliar essas terapias, trazer para você como coadjuvante, assim, para potencializar o trabalho, cara, é maravilhoso. A gente não pode descartar. E cada caso é um caso, então, cada caso é um caso. Eu vou falar o que eu falei lá no início, raciocínio clínico o tempo todo. Avaliação e raciocínio clínico. Entendi. É o sucesso.
Os pacientes... a paciente acreditar. Isso, eu ia perguntar sobre a vontade... Engajamento. Do paciente, né? Fundamental, cara. Ou o foco nos exercícios. Fundamental. Você deve passar uns exercícios para casa, assim, fundamental. também. Engajamento é fundamental. Se não tiver engajamento, aí, cara, se a gente for falar do público idoso, então, cara, aí você sua demais, porque, cara, tem idoso que ele vai, que você sabe que ele vai sair daquele quadro ali, às vezes um quadro menos grave, e tem idoso que não vai sair. Uhum. Por quê? Porque falta propósito, cara. Entendeu? Aí já vai entrar na questão social aí, meu amigo. Aí falta propósito para aquela pessoa. Ela tem que ter propósito. Para tirar daquela situação ali, ela tem que ter propósito. Ela tem que ter um engajamento. Ela tem que ter um propósito para poder engajar. Uhum. Aí você já entra com um trabalho ali né, meio que de psicólogo sem ser, né? Uhum. Cara, e aí você vê quem vai sair de uma situação e quem não vai. Aquele idoso que tem propósito, que quer... ele vai engajar e vai sair. O que não tiver, cara, que não tiver ninguém, não tiver um filho, não tiver um neto, não tiver, né, ninguém ali que faça ele sair daquela situação, cara, não vai sair. E você acha que a família, então, nesse momento, você geralmente age como psicólogo pro paciente e às vezes vai na família ali também? O tempo todo, cara. Fundamental. É tipo um trabalho meio que de convencimento. A participação da família é fundamental. Uhum. Cara... Porque geralmente é a família que leva, né? Papai, conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Para falar de saúde, né? Falar de saúde. Cara, bem-estar físico, mental e social. Uhum. Se não tiver esse tripé, cara, e não é ausência de doença. Uhum. Né? Porque a gente olha para o idoso, ele não está doente, acho que está saudável. Cara, não está. Não tá. Se não tiver esse tripé, a gente tem que pensar nessas três situações do idoso. Entendeu? Você costuma dizer que a fisioterapia devolve movimento e bem-estar. Tem algum caso ou uma história de algum paciente assim que te marcou, que resume bem esse propósito? Tá comigo ainda, tem 90 anos. Uhum. E aí, ele sofreu um acidente, tem 2 anos. Tá comigo, tá lá, tá bem, mas foi um propósito meu ali. Uhum. Ele caiu de altura de 3 metros, com 88 anos, né? Aí ele sofreu fratura no quadril. Cara, no mesmo dia eu tava no hospital. Porra, carnaval, cara, teve carnaval, bicho. Uhum. Fisioterapia full time, fisioterapia todo dia. Fisioterapia, cara, salva vidas. Uhum. Entendeu? Então, assim, cara, graças a Deus eu tinha essa competência, acho que sim, foi uma luz mesmo, assim, e, cara, aí pude agir ali, entendeu? Ele precisou operar e tal, e depois você ficou... Não operou, tratamento conservador, cara, aí, cara, idoso, cara, na cama, pô, pulmão, né, é risco de trombose, é escara, entendeu? Então, cara, não é só ele estar ali, entendeu? São várias coisas que você tem que agir, porque a pessoa está ali deitada ali, cara, vem pulmão, né? Pneumonia. Cara, idoso morre de pneumonia. Sim. Né? Deitado, se você não estiver ali mobilizando, escara, trombose. Então, cara, é fisioterapia todo dia. E aí, a previsão dele era de... Aí que eu falo no propósito. Pessoa com 90 anos, tem filhos especiais e acorda, vai trabalhar, entendeu? E, cara, ele queria viver. E tá aí bem. Tá bem pra caramba, tá treinando comigo direto. Ah, que bom, cara. Entendeu? Pô, isso realmente deve ser gratificante. É o propósito da profissão também, né? Isso aí. A gente, por exemplo, eu nas artes, né? Às vezes a gente passa por altos e baixos, né? Principalmente o médico, fisioterapeuta, né? O pessoal que oferece serviços também, você, quando abre um consultório, você está empreendendo porque você abriu um consultório. Então, se não for gente, você não recebe. Então, para mim, às vezes eu sinto isso também. Eu tô no palco, às vezes você faz aquele show, eu como humorista, faz aquele show que você sai assim, pô, nasci para fazer isso e esse é meu propósito. Posso não ter ganho muito dinheiro ali, mas
que te realiza, né, cara? Isso isso daí, aí essas histórias realizam mesmo, né? Isso aí. Tem algumas outras histórias, né, também, mas Dona Ruth, né, Dona Ruth foi legal. Dona Ruth, ela faleceu, mas, pô, eu guardo com muito carinho. Ela me chamou porque ela teve uma queda em casa, ela morava sozinha com 86 anos. E aí, cara, ela não conseguia levantar, né? Não quebrou nada, mas não conseguia levantar. Aí o telefone estava na cama, ela puxou, aí pegou o telefone, ligou o porteiro foi abrir. Ela falou, pô, preciso trabalhar isso aqui, não posso cair aqui e não conseguir levantar. Aí ela me chamou para a gente fazer esse trabalho, a gente foi fazer trabalho ali e tal. Foi legal. Que maneiro, maneiro. Cara, a gente está chegando aqui na reta final do programa. Pô, agradeço a sua participação. Eu que agradeço, cara. Espero que você tenha curtido. Pô, pra caramba. Eu sei que não é fácil assim, chegar com um monte de câmera aqui legal. E tal. Mas espero que você tenha... leve. Espero que você tenha se sentido bem. Você conduziu bacana pra caramba. Muito obrigado. Legal. Pô, manda um recado aí pro pessoal, um conselho, né, para quem quer cuidar melhor aí do corpo, prevenir dores. Fala pra câmera, para quem tá vendo a gente. Ter propósito de vida, é isso aí. Não tem, cara, fortalecimento, atividade física, rotina, criar uma rotina saudável, isso aí é redundância, né, cara? Tá o tempo todo as pessoas falando isso, as pessoas ouvindo. Mas tem que partir da pessoa, tem que ter propósito, cara. Porque assim, a gente sabe, né, o que tem que fazer, mas chegar e fazer que é mais difícil, né? De mudar os seus hábitos, né, principalmente. É difícil. Eu tava vendo um projeto... Foi um amigo meu que até fez isso, um projeto para uma empresa de saúde, né, comercial, né? Que era mude um hábito. Tipo, um hábito. Você não vai mudar todos de uma vez. Então, assim, você começa mudando aquele hábito. Cara, é muito... Pouquinho em pouquinho, cara. Muito legal. Mesmo. Passa as suas redes sociais para quem quiser te encontrar ou conversar com você. Instagram, né? Físio.pestana. Físio.pestana. @físio.pestana. Isso aí. Então é só mandar uma mensagem lá, direct. Já soube que tem uns familiares que vão te ajudar ali na parte de marketing também, digital. Se Deus quiser. Cara, que sair para mim. Espero que a gente tenha te ajudado aí no... Da época eu, né, sou da época, pô, do telefone não existia. Na lista telefônica, né, tal. Pô, preciso procurar um fisioterapeuta, vai na lista telefônica. Páginas amarelas. Exatamente. Cara, foi um prazer, tá? Muito obrigado, Fernando. Felipe. Pô, legal, cara. Obrigado aí. Espero que tenha curtido. Curti. A gente vai ficando por aqui. Rota da Saúde volta com novos convidados. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Valeu.